Bem-vindos a mais um vídeo. Esse especial do projeto da ideia, a gente tem de outros projetos, mas da ideia a gente nunca fez. Quem acompanha a gente no Instagram ou aqui no YouTube mesmo já deve ter visto. Mas a gente vai fazer um vídeo especial hoje porque é um teste especial, tá? A gente vai testar se as duas bancadas de bico realmente fazem a diferença no carro aspirado ou não, né? E como a gente pode usar elas. A gente pode usar só a primeira, só a segunda e a gente pode usar as duas juntas. Então a gente vai fazer os 3 testes aí, mais ou menos. Enquanto eu for fazendo os testes, vou explicando. E vou explicar lá no motor também o que são as duas bancadas e qual é que é a ideia, né, das duas bancadas. Quando a gente fala duas bancadas de bico, é realmente isso aqui. Ela tem duas flautas e duas bancas de bico mesmo, né? Aqui são os 4 primeiros bicos, os primários, né? E os da segunda bancada ficam fora da admissão. Tem como fazer dentro da admissão, mas mais para fora. Tem várias maneiras de fazer. A ideia é que os bicos fora das TBIs atomizem melhor o combustível com o ar e também dá uma refrigerada na TBI. Se for olhar aqui, elas estão bem quentes, né? Então eu acredito que nesse carro aqui, por mais que não seja um carro com cabeçote, com comando, vai dar alguma diferença de potência, tá? Mas eu acredito que a melhor maneira de usar seja as duas bancadas juntas, né? Se usar só a de cima, mesmo que use só a partir de uma certa RPM, eu acho que o carro pode ficar um pouco estranho de andar, um pouco estranho de rápido. Então nós vamos usar, provavelmente o acerto final vai ficar as duas em conjunto, mas nós vamos testar tudo, tá? E é isso aí. Eu acho que só a única coisa que a gente já trouxe esse carro pro rolo, então se alguém acompanha a gente já viu o carro no rolo. Só que ele veio contra injeção, veio com uma Ingepro T10000. A gente teve alguns problemas, principalmente no controle das TBI, que é uma ITB de S1000RR, né, eletrônica. Então agora a gente está trazendo, ele trocou de injeção, botou um FT600. E a gente vai refazendo todos os testes, vamos ver como é que vai acontecer, né? Tá? Você vai acompanhar aí. Acho que deu para entender aqui mais ou menos o que é. Deu para entender? As duas bancadas. Tá. Só uma, só outra e as duas juntas. O carro também conta bobina individual, que isso não necessariamente vai dar potência, né? E no mais é um motor e-torque 1.8 16 válvulas 100% original. Tá rodando no álcool daí, álcool de posto. Vou criar um mapa aqui, onde provavelmente vai ser um mapa que ele vai rodar na rua, tá? Esse mapa a gente vai fazer com que os bicos da primeira bancada sejam os principais e em algum momento os da segunda bancada vão entrar, mas só para dar um leque para realmente resfriar a admissão e para atomizar o combustível ali. Talvez depois dos testes eu mude minha opinião, mas eu acredito que assim vai ser o melhor, porque eu tenho que pensar também na usabilidade do carro, então ele tem que conseguir andar com o carro, né? Eu acho que se a gente tiver uma alteração de uma bancada para outra, mesmo que seja que ela não venha de soco, mas que ela vá aos poucos mudando de uma bancada para outra, eu acho que o carro nessa transição não vai ficar legal. Então em algum momento eu acho que talvez incomode, ou ele tem que tirar o pé, botar de novo, uma rápida, alguma coisa assim, não vai ficar legal. Então eu provavelmente vou usar a primeira bancada realmente como principal e a segunda só a partir de uma certa RPM, jorrando um pouco de combustível mais para resfriar a admissão toda em si, né? Então eu vou fazer esse mapa, já vou testar ângulo de fase de injeção, já vou testar ponto, e tudo que eu definir aqui a gente vai deixar nos outros testes. Então eu não vou mudar ângulo de fase, eu não vou mudar ponto de ignição, eu vou tentar fazer todos os testes na mesma temperatura, com o ventilador ligado em todos, né? E acho que isso vai ser o que vai deixar os nossos testes o mais próximos um do outro possível. Tá? E se der muita diferença, provavelmente a gente vai dar 3 passadas de cada vez para a gente conseguir pegar um dado, coletar mais dados, né, e fazer uma média. Acho que é isso aí que vai transformar esse teste tão realista, né? Então vamos para os testes. Terminei o acerto, que provavelmente vai ser o acerto que ele vai andar na rua. Os bicos da segunda bancada eles pulsam um pouco, mas bem pouco. E o resultado foi esse, 162,5 cavalos. Eu estou fazendo isso com o capô aberto e com o ventilador na frente. Então, como eu acho que os bicos da segunda bancada vão ajudar principalmente na refrigeração, eu vou tentar fechar o capô para fazer os próximos testes. Por que eu vou fechar o capô?
para simular melhor ele andando na estrada, né? Então, quando eu fechar o capô, vai aumentar toda a temperatura lá dentro do cofre do motor e talvez a gente tenha aí alguma diferença de maior daí, né, nesse teste que a gente está fazendo. Então, provavelmente vai cair a potência, essa é a potência que eu consegui na melhor situação, né? Então, provavelmente vai cair a potência nos próximos testes, mas também devido ao fato do capô estar fechado. Então é um spoilerzinho aí pra vocês, né? Então, o capô fechado, o carro perde um pouco de HP, né? Andando, na verdade o rolo é um instrumento de mais para acerto, né? Querendo ou não, andando é outra situação, é muito diferente, então o capô vai estar fechado, o deslocamento de ar dentro do cofre vai ser diferente, enfim. Mas no nosso teste a gente está tentando isolar basicamente o lance das duas TBI. Tanto que eu estou tentando passar o carro sempre na mesma temperatura, o ventilador no mesmo lugar, com a mesma potência, né? Então a gente está tentando fazer um negócio bem parelho para a gente conseguir ver isso aí, tá? Então eu vou pegar agora, do jeito que tá, eu vou acelerar com o capô fechado. Nós vamos medir de novo, eu vou tirar a correção, tá? Tem uma correção por temperatura e altitude. Da outra vez deu 166 cavalos, isso é interessante dizer, tá? E até fazer uma pergunta para vocês, de repente vocês querem descobrir, ó. Aqui, ó, outra vez que a gente trouxe de IG Pro, a temperatura ambiente estava 20 graus, ó. E agora a gente trouxe, tá 32,8, tá quente hoje, tá bem mais quente. Provavelmente isso que tá fazendo perder cavalo. Mas muita gente já me perguntou se tem diferença de potência de uma injeção para outra. E quem sabe a gente pode testar, né? Pegar uma injeção e testar, pegar um carro e testar a mesma injeção no mesmo dia várias vezes. Desculpa, várias injeções diferentes no mesmo carro, no mesmo dia para fazer esse teste. Quem sabe a gente pode fazer isso aí, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem ver isso aí. Mas por enquanto vamos pro teste da ideia. .3 vai ser o teste que eu vou levar como referência, porque o cofre agora está mais quente, era isso que eu queria mesmo, tá? Então agora a gente vai ir vendo diferente. Agora o primeiro teste que eu vou fazer vai ser só os bicos da segunda bancada. Vai gravar aqui, ó. Aí, dá pra ver a tela do PC? Aí, ó, a bancada B, acima de 3.000 RPM, é só ela que vai atuar, ó. E a bancada A, totalmente zerada daí, tá? Fiz em cima do mapa 3D mesmo, espero que dê certo. Aumentei os limites de correção, então um pouco vai ficar pendurado na sonda. Mas eu vou ver, se tiver muita correção de sonda, eu vou repetir o teste daí até ficar minimamente aceitável. Então é isso aí. Vamos pro teste só da segunda bancada. Quem sabe depois, se der, a gente grava com o capô aberto para o pessoal ver funcionando, que é bem bacana. Bora? Olha aí que tem bastante, 156 cavalos, né? Vamos comparar com essa última puxada aqui. Teve uma que deu 73, ó, que o carro ficou pobre, eu cortei daí, eu tive que dar uma acertada no carro pra luz. Então, vamos comparar com essa aqui, que é o teste que eu comentei que eu ia levar em consideração das duas funcionando juntas. E agora esse aqui. Ele ganhou em toda a faixa. Aqui ele é o momento, aqui é o momento onde ainda está em transição, né? Então a gente pode ver que eles andam meio parelho aqui, dá pra ver que o carro dá uma agarrada até nesses 3.200 RPM aqui, mas é porque ele ainda tá fazendo transição entre um bico e outro, né? Entre uma bancada e outra, mas depois a gente vê ele ganhando o tempo inteiro. E a gente tem outro teste aqui, ó. Se a gente for pegar aquele teste que ele foi um pouquinho melhor, né? Foi o primeiro teste com o capô fechado. Opa! Cometi um erro, perdão. Teste 13 com o último agora. O teste 13 foi o teste primeiro com o capô fechado com o mapa que eu deixei pra ele, né? Vamos ver. Mesmo assim, ó. Ele ganha, depois de uma certa rotação, ele ganha em toda a faixa de RPM. Lembrando que agora o carro tá muito mais quente, né? Então,
Apesar do pico de potência aqui ser meio próximo, tu vê a linha pontilhada, que é a linha de agora, né? A linha com o bico da segunda bancada apenas, ó. Muito melhor já. A linha de torque também, ó. Essa aqui é perto da transição ainda. Vamos ver. 3.600. Em 3.500 ele para de pulsar os bicos da primeira bancada e fica só os da segunda. Mas pode ver que depois disso, depois que ele alinha, basicamente o tempo inteiro ele tá ganhando um pouquinho de potência, né? Vamos ver aqui. Numa determinada situação. No 6.000 RPM. No 6.000 ele chegou a ganhar 4 cavalos. Eu acho a zona onde ele mais ganhou. E vamos dizer que torque em baixa, que é uma coisa que eu não imaginava que ele ia ganhar, mas aparentemente ele ganhou também. Ganhou de 99 para 105, 6 cavalos. O teste anterior foi só com a segunda bancada, então agora eu vou zerar a segunda bancada e vamos fazer só com a primeira. Espero que ela alimente todo o carro, e a princípio ela não é tão... Os bicos não são tão grandes, são os originais da BMW. Então, agora vou eu ir fazer mais um acerto rápido aqui, pra gente poder testar só os bicos da primeira bancada agora. Aconteceu algo deveras interessante. Basicamente ele ganhou potência de alta usando só a primeira bancada. Essa é a linha pontilhada, é uma bancada só. E a linha contínua é a segunda bancada só. Essa é a comparação. Então pode ver que a segunda bancada, só funcionando a segunda bancada, ele teve um ganho nessa faixa de rotação melhor, né? Então até 5.300 RPM. Depois de 5.300, na verdade, com uma bancada só até ganhou alguns cavalos. Mas eu não tô 100%... Não tô 100% satisfeito com o teste. Vou fazer outro teste. A gente está trabalhando a segunda bancada sequencial também, tá? A gente está trabalhando com os bicos de fora sequenciais, ou seja, pulsar um por vez. Eu vou moldar o funcionamento para full group, ou seja, vamos pulsar os 4 juntos. Nós vamos ver se vai dar alguma diferença de potência, tá? Vou ter que fazer mais um mapa, mas eu vou fazer porque ainda tem tempo. Vamos lá. Fiz um teste, que nem eu expliquei agora há pouco, foi um teste só a segunda bancada, sequencial e full group. E como a gente pode ver, quase se sobrepõe os gráficos, foi bem parelho, né? Essas discrepâncias que tem aí pequenas não quer dizer muita coisa, tá? Mas enfim, realmente o que me impressionou foi isso. Eu pensei que em alta rotação que ia mudar bastante coisa, mas foi bem pelo contrário, ó. Vamos pegar esse último teste aí, foi um teste bem tri. Ó. Esse aqui é o teste que eu estou selecionando primeiro, é o teste com uma bancada só a primeira bancada. E o segundo vai ser com a segunda bancada full group. E tá aí. Antes dos 5.300, realmente dá alguma diferença tu usar a segunda bancada, usar a bancada de fora. Mas depois dos 5.300 é muito parelho entre uma e outra, não tem como dizer, ganhou ou perdeu o cavalo. Tá dando 1 cavalo de diferença, isso é bem pouca coisa, mas aqui a gente consegue ver que tem mais, né? Aqui a gente tem um gapzinho de 5 cavalos entre um e outro, né? Então, as considerações finais é que talvez a Flávia vai ter um problema para editar esse vídeo, porque várias vezes eu tentei falar e, cara, eu me embananei porque realmente não é o resultado que a gente esperava e é muito complicado tu explicar o resultado, né? Mas tem uma coisa que explica bem fácil o que aconteceu aqui. A verdade é que a teoria e a prática nem sempre são a mesma coisa, né? Mais uma vez, a prática não provou a teoria.
Então, não sei exatamente o que acontece lá dentro, que faz o carro ter mais HP em baixa, né? Não sei se é por causa da temperatura, da atomização, ou por causa do... enfim, de N fatores, tá? O que eu acreditava é que a temperatura ia ajudar, mas aparentemente a temperatura não mudou absolutamente nada, e talvez a atomização seria interessante se a gente pudesse comparar quatro bicos, se os quatro bicos da primeira bancada, em vez de ser BMW, originais BMW da TBI, fossem os bicos, os mesmos 42 libra-hora que a gente usa na bancada externa, tá? Eu já fiz alguns testes assim, só que eu não gravei, que foi com o Corsa do Alan, um GM8 válvula, e a gente viu que realmente não mudava, mas a gente não teve esse resultado de que mudava abaixo de uma certa rotação. Então eu não sei exatamente explicar. Acredito que talvez pelo fato da atomização dos bicos da BMW ser muito bom, a diferença de atomização do bico mais longe não mudou tanto, tá? Talvez essa diferença de HP que a gente está vendo realmente seja o resfriamento, e depois de 5.300 RPM a velocidade de ar é tão grande que não dá tempo de resfriar, né, com o bico. Mas isso é tudo coisas que eu estou tirando da minha cabeça, a gente não tem como saber exatamente, né? Mas no mais é isso aí. O legal desse vídeo é realmente a gente mostrar que nem sempre a prática comprova a teoria, né? Segue a gente, balança o sininho e aquela coisa toda.